Os training camps começaram, todo mundo vai estar em campo até amanhã, então já começa a dar aquela agitada, né? Cenas lindas em câmera lenta, conexões espetaculares, interceptações, tudo é maravilhoso nesse momento. É a hora de acreditar, é a hora de começar a respirar de novo o futebol americano e nós temos notícias também para trazer aqui no Toque Passa. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal. Um vídeo um pouquinho diferente hoje, acho que vai ser uma tendência, ser um pouquinho mais curto. Eu tô com a voz não 100% ainda, então normal, tá? Mas tinha que passar para trazer as informações porque tem muita novidade acontecendo, tem que manter vocês atualizados. Então, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram. O grupo é legal demais, agora tá esquentando cada vez mais, com toda certeza. Tem a Liga de Fantasy, né? A gente precisa fazer. Eu preciso, alguém puder me ajudar aqui, vamos tentar organizar aqui. Vai começar, tem que fazer os fantasies aqui. A gente sempre faz, é tradição do Toque Passa já. Clica no botão aqui embaixo, seja membro, e aí você confere lá as vantagens. Tem 2 patamares, mas é baratinho e você colabora bastante para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vou começar pedindo aquela moral lá pra você já sabe, você que gosta do futebol da bola redonda, o gol.com.br, você já acessou esse site para procurar informação, histórico de jogador, partidas, né, detalhes ali assim, e tem o canal no YouTube, estou lá fazendo um belíssimo trabalho, modéstia à parte, e tem a nossa programação, cara, saiu ontem um podcast muito bom, né, o Na Cara do Gol, a gente já tá na nossa 20ª edição, o programa vale a pena você conferir, aqui embaixo na descrição tem o link lá para você ir para o canal do Gol no YouTube. Então convido você a colaborar também comigo naquela outra, você que gosta do futebol da bola redonda. Vamos lá então começar a falar dessa pré-temporada, né? Porque nós temos aí nas redes sociais uma enxurrada de lances lindos. Vocês já viram a conexão do Russell Wilson com o Malik Nabers? Cara, isso aqui vai bombar, né? O Michael Penix está usando o Pitts. Esse ano o Pitts vai, hein? E o primeiro draft que eu fiz no Fantasy, eu peguei o Pitts. Eu sou idiota, né? O Bryce Young com o David Moore. Nossa, que coisa incrível. Era T.D. Moore, né? Não é D. Moore, é T.D. Moore. O Joe Flacco também fazendo uma conexão com o Jamari Trash, câmera lenta, cena plástica, coisa espetacular, né? Mas essa época é isso aqui mesmo, né? Você vai ver um monte de coisa, assim como tem uma sobrevalorização, uma supervalorização de alguns lances, como o primeiro passe que o Aaron Rodgers lançou na direção do DK Metcalf lá, acho que foi do Metcalf, que foi uma interceptação. Cara, vai ser esse papo mesmo, não adianta, não tem como, tá? Mas pouco importa, né? Tudo isso aqui é bonito, é legal, do marketing, de gerar polêmica, gerar discussão, gerar crítica, mas calma, né? A gente tem que começar a ver primeiro nos jogos da pré-temporada, aí você começa a ter uma ideia. Por enquanto é só ceninha, os caras nem estão com roupa exatamente de jogo, tá? Vou focar um pouquinho mais no que é mais importante nesse começo, que são as notícias. Primeiro com a bomba que estourou no final do dia de ontem, com os Raiders, né, cortando aqui o defensive tackle, o Christian Wilkins, que é um jogador que o ano passado, cara, era o alvo principal de todo mundo na free agency. O cara saindo dos Dolphins, todo mundo tinha a gana de buscar um defensive tackle de primeiro nível. Os Patriots visaram, vários times queriam o jogador, foi para os Raiders com um contrato de 5 anos, 110 milhões de dólares, e durou um ano, né? Ele tá lidando com uma lesão no pé. E aí tem um ponto, né? Discute-se se ele tem ou não que passar por cirurgia. E aí os Raiders dispensaram para tentar evitar o pagamento de 35,25 milhões de dólares que ele teria garantido no contrato, mas pode ser evitado por questões de lesão, né? Que seria uma quebra de contrato. A ideia é essa, né? A lesão no pé é séria. A discussão se ele tem que fazer a cirurgia ou não passa do ponto porque os Raiders entendem que ele tem que passar por cirurgia, e o Wilkins falou que conversou com especialistas que recomendaram o método conservador, né, a recuperação sem a cirurgia. E aí virou esse problema, esse dilema que um lado quer uma coisa, outro lado quer outra coisa. Agora os Raiders querem evitar de ter que pagar essa grana que está garantida no contrato, alegando que ele falhou em se manter em condições de jogar, né? Então abriria essa brecha no contrato. E os Raiders aproveitaram, abraçaram aqui o ponto, né? A NFLPA, obviamente, né, entrou ontem com uma queixa. A novela promete trazer algumas coisas a mais, mas era um alvo que era muito procurado no ano passado,
que volta a ficar livre no mercado, tem que ver só qual que é, de fato, né, a profundidade dessa lesão. Mas é um belo jogador. É um belíssimo jogador que está aí à disposição, né? Tem que ver qual que é a questão. Ano passado jogou só 5 jogos, você não sabe qual que, né? Se precisa de cirurgia, se não precisa mesmo. Não acho que vai ter uma caça em direção ao Wilkins, mas, né, os Raiders fizeram alegria de algumas pessoas. Sobre jogadores que estão cobrando contrato, jogador que não se apresentou, que está se apresentando, como é que está acontecendo, né? Falar dessas novelinhas aqui. O Buffalo Bills tem um problema com o James Cook, o Cook que foi muito importante na temporada passada, um cara que desbloqueou muito o ataque da equipe do Buffalo Bills. Está entrando no seu último ano de contrato, quer uma extensão, aí ele falou na casa aí dos 15 milhões de dólares. Eu acho justo, né? Pelo que ele fez, por tudo, eu acho que é merecido. Ele não apareceu nos treinos voluntários, mas se apresentou normalmente para a pré-temporada e está treinando normalmente, né? Ele mesmo conversou com a imprensa, ele falou, cara, tem que aparecer porque tem que participar, senão eu vou ser multado. E falou também que aparece para mostrar para o pessoal que ele está pronto, né? E que merece esse contrato que ele quer. Acho legal essa parte dele aqui, né? Tipo assim, ó, eu quero ganhar isso, eu mereço isso, e eu tô mostrando pra eles que eu mereço, né? Eu não sei até que ponto vai. Se às vezes ele não vai querer jogar, né? Mas tá treinando, tá lá trabalhando normalmente nos Bills. Nos Bengals, os dois nomes que a gente mais aguarda nessa off-season seguem sem se apresentar, né? Aliás, o Bengals também tem cenas em câmera lenta maravilhosas e é muito legal. Eu gosto do centro de treinamento do Bengals ali no centro da cidade, né? Então você passa assim, tem uns passos e tem os prédios, tudo no fundo. Eu acho bem legal essa cena. Mas o Trey Hendrickson não gosta, não tá nem aí, não tá aparecendo, tá lá na Flórida. E o Shemar Stewart também, os dois defensive ends, não se apresentaram nesse começo de trabalho. Como se os Bengals não precisassem de um defensive end, não precisassem de um pass rusher. A defesa tá voando mesmo, né? Não tem problema nenhum. O pessoal falou que eles draftaram o Stewart até pensando na possibilidade de perder o Hendrickson e talvez fiquem sem os dois, essa é a ideia, né? O Hendrickson tá treinando na região de Jacksonville, disse que nos últimos meses os Jaguars mandaram, os Jaguars não, né? Eu falei Jacksonville, né? Os Bengals mandaram 2 propostas, mas nenhuma tinha as garantias que ele almeja, que ele sonha ali, que ele quer. Tem 1 ano de contrato, 16 milhões de dólares para receber. O contrato dele foi assinado lá em 2023. O cara foi líder de sacks na temporada passada, quer ser valorizado. A gente está vendo como os pass rushers estão sendo valorizados e ele quer um contrato maior. Faz sentido, não quer jogar no último ano de contrato. E o Shemar Stewart, que foi a pick número 17 do último draft, não apareceu também. Vou até recomendar um texto que tem lá no Pro Football. O Henrique Bulho escreveu um texto muito bom, né, explicando ali várias questões contratuais, do que aconteceu com os caras da segunda rodada, né, todos os detalhes que tem. E aí ele até cita essa questão do Shemar, que é uma questão de linguagem. Né? Linguagem contratual, é isso que está pegando no contrato do Shemar. Os Bengals querem se proteger de algumas garantias que tinham nos anos vindouros ali do contrato. E eu até concordo com o Bully em alguns pontos, mas eu não concordo muito em dar muita razão para o dono, né? Para o Brown, lá, o dono do time. Porque não é uma questão só de prisão. O Bulho até cita isso aqui. Os Bengals querem se proteger porque ele teria uma grana garantida, e aí se ele fosse preso, ele ficaria com esse dinheiro ainda, né, dessa mesma forma. Mas não é só isso. Os termos que usam abrem espaço para, por exemplo, ele foi suspenso pela liga porque fez o contato começando com a coroa do capacete, foi suspenso por um número X de jogos, abre mão ele perde essa garantia de dinheiro. Entendeu? E aí é uma coisa do jogo. Sei lá, entenderam que ele fez um hip drop tackle, foi suspenso pela liga. Também pode ser. Então, essa é a questão. Né? O ponto principal é a linguagem que está sendo utilizada. Considero justíssimo, né? Evitar qualquer grana garantida se o cara for preso, se o cara fizer alguma coisa que seja contra a lei. Mas contra a regra ali do esporte... Porque, vamos ser sinceros, né? Eu duvido até que em caso de uso de substância, né? O cara se dopou ali, seja totalmente com um clube completamente alheio, né? Eu tenho a impressão que não é bem assim que funciona, então, não sei. Eu tomo mais cuidado com relação a esse termo, essa linguagem. Eu ainda fico do lado ali do jogador.
Nos Cowboys, o Micah Parsons, ele se apresentou, mas não tá treinando, meteu um miguezão bonito ali, né? Ele falou, segura os bonecões, fica lá rodando, não trabalha, falou que tá com dor nas costas, normal, certinho, o Micah Parsons faz correto. O Jerry Jones deu uma entrevista, pra mim, desastrosa, mais uma, né? Mais uma, ele mandou muito mal, falou que não é pra que você paga o jogador que você vai ter ele na temporada, né? Porque às vezes o cara se machuca, o Parsons perdeu 6 jogos, perdeu 4. Né? E perdeu 4 porque se machucou jogando pra você, né, filhão? Calma, dá uma controlada aí, cara. Machucar é do jogo. Né? O Parsons falou que não leva pro pessoal, mas não entende. Eu acho que não dá pra entender mesmo, porque você atacar um jogador que é um ativo, ser um cara que, né, faz diferença pro seu time. Então tá lá, tá querendo esse novo contrato e não está treinando, né? Mas falou que tá com dor nas costas. Não tá treinando porque tá com dor nas costas. Nos 49ers, o Joan Jennings pediu até para ser trocado, mas se apresentou e está treinando. É bom, porque senão o Brock Purdy não tinha nem para quem passar. O Ayuk está na lista dos contundidos, jogadores não aptos aí a começar o trabalho. E também o Rick Pearsall também tá fora nesse começo de temporada, nesse começo de pré-temporada, né? Vamos ver quanto tempo vão ficar fora. Nos Commanders, o Terry McLaurin não apareceu, né? 29 anos, vem do melhor temporada com o time ali, com tudo. O cara é a bola de segurança do Daniels, funcionou muito bem. O Daniels indo para o segundo ano, é importante ter essa conexão ali que já funcionou muito bem. Mas o time ainda não decidiu o que vai fazer. Ele quer um contrato e até agora nada. 29 anos, cara, talvez seja o último contrato dele, né? Então é normal, ele pediu algo a mais e é um cara extremamente produtivo, então é uma novela que vale a pena a gente acompanhar. Que mais? Nós temos. O Deshaun Watson foi colocado na lista dos jogadores incapazes de performar, né? De treinar a PUP list, né? Nesse comecinho de temporada. Ele ainda conta no elenco de 90 jogadores, tá? Ele teve uma segunda lesão no tendão de Aquiles, a gente vai lembrar isso aqui. Quando se recuperava de uma lesão que sofreu lá em outubro, né? Rompeu o tendão de Aquiles. Fez cirurgia, estava se recuperando, em janeiro voltou a ter uma segunda nesse mesmo tendão, então pode ser ativado a qualquer momento, a gente não sabe quando que ele vai ter condições de jogar. Tá aí, Deshaun Watson, né? Que segundo até a chefia lá, o dono dos Browns falou que eles foram pro swing, né? Eles foram pra rebatida e falharam, erraram feio nisso aqui. Os Browns têm o Joe Flacco, tem o Kenny Pickett e tem 2 calouros, o Dylan Gabriel e o Shedeur Sanders como quarterbacks. E segundo o Andrew Berry, que é o general manager, falou que existe um cenário em que ele leva os 4 jogadores para o elenco de 53, os 4 quarterbacks. 4 quarterbacks? Elenco de 53? É difícil, né, cara, você montar um grupo ali com 4 quarterbacks. Bom, não sei. Tá falando porque tá aberta a competição nesse começo de pré-temporada. Os Packers lançaram uniforme novo. Eu tenho minhas dúvidas com relação ao capacete. O capacete eu achei legal, mas não sei. Eu acho que o conceito é legal, mas na prática não funcionou tão bem. Não sei, não sou tão fã assim. Mas o que eu queria falar mesmo lá dos Packers é que o Nathaniel Hackett tá de volta. Cara, NFL é uma mãe, né? Os caras têm que erguer a mão pro céu mesmo, porque, olha, como é fácil ter emprego, né? Você entrou lá, é incrível, parece futebol também, que você fica rodando como treinadora, né? Ele vai trabalhar com a defesa, isso mesmo, né? O Matt LaFleur colocou ele como um consultor, o Hackett, ele que é alguém com uma perspectiva do outro lado da bola na defesa. Então ele que não entende muito bem de ataque vai falar o que ele não entende muito bem para a defesa. Tá certo. Tem o Hackett que vem aí acumulando belíssimos trabalhos como head coach da equipe do Denver Broncos e como coordenador ofensivo da equipe dos Jets. Grandes trabalhos que o Hackett fez recentemente, merece mais um emprego. Mas é um cara gente boa, pode ser isso. E para fechar, o Justin Fields, que deu um susto na equipe lá dos Jets, né? Deixou o treino no carrinho, saiu na maca, depois falaram que as redes sociais bombaram ali, assim, cara, tá saindo da maca, né, no carrinho, tá sendo levado para as instalações do time, saiu do carrinho andando com as próprias forças, mas pisando bem devagar, saiu mancando, com muito cuidado, gerou muito barulho, mas ele só deslocou o dedo do pé, não tende a ser um grande problema, vamos ver, é dia a dia que vai ser avaliado, vai observar, mas não é momento de crise. Calma, torcedor dos Jets. Vocês estão muito... Cara, na hora que eu li o relato, né? Que ele foi lá, fez um passe e aí saiu meio assim, eu falei, putz,
lá foi. Ah, lá o tendão de Aquiles aqui, até o Fields vai levar, mas não é o caso, tá? Então, menos mal para a equipe dos Jets, foi um pouquinho mais tranquilo, né? Comecinho de pré-temporada, calma, tem tempo e vamos evitar aí pensar que vem o pior, tá? É isso, pessoal. Um pouquinho mais curto hoje, tá? Vou tratar um pouquinho aqui a garganta e a gente volta na semana que vem. Quero ver se eu faço uma live na segunda-feira pra gente conversar mais. Vai ter mais notícia com toda certeza. Vamos nessa. Valeu, aquele abraço.